Olá, no programa de hoje vamos falar dos desafios do ECA no cumprimento da proteção integral de crianças e adolescentes. O estatuto, que completou 27 anos, não foi uma conquista isolada da década de 80, é também resultado da luta da sociedade brasileira pela redemocratização do país. São 27 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente e a gente vai entender melhor o que representa os princípios norteadores do ECA. O Parlamento Cidadão começa agora. Ao romper definitivamente com a doutrina da situação irregular, até então admitida pelo Código de Menores, fruto da Lei 6697 de 1979, o Brasil estabeleceu como diretriz básica a proteção integral, que se baseou na Lei 8069 de 1990 para assegurar a garantia dos direitos e do atendimento de crianças e adolescentes em todo o território nacional. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é um marco legal, como um farol que ilumina todos os brasileiros sobre a consciência e o reconhecimento da criança e do adolescente até 18 anos como um sujeito de direitos. O Estatuto completou 27 anos no dia 13 de julho. Em São Luís, várias autoridades se reuniram para celebrar a data e também discutir e refletir sobre o futuro. O repórter Ismael Gama acompanhou as discussões e a gente vai rever a reportagem agora. Roda aí. A audiência discutiu os avanços do Estatuto da Criança e do Adolescente, que comemora 27 anos de criação. A lei é considerada um avanço no que diz respeito aos direitos de crianças e adolescentes no Brasil. O Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil cumpre aquela função de incorporar na legislação brasileira os avanços propiciados pela Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, pela Declaração dos Direitos Humanos e Declaração dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, em 1990, o Brasil incorporou isso à sua legislação e ele propiciou inúmeros avanços no atendimento de crianças e adolescentes. O secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, divulgou as ações feitas pelo governo do estado desde o início da gestão do governador Flávio Dino. De acordo com a Coordenação de Proteção de Direitos de Crianças e Adolescentes do Maranhão, o trabalho infantil e a violência sexual ainda são problemas que devem ser tratados com maior preocupação. A gente tem feito, com relação à violência sexual, um trabalho de enfrentamento a esse problema, e com relação ao trabalho infantil, a gente teve um avanço ao longo desses anos no enfrentamento ao trabalho infantil, mas nos últimos anos a gente tem visto com preocupação um regresso a esse problema. E para que isso se resolva, é preciso o fortalecimento das políticas de combate ao trabalho infantil e também o entendimento da sociedade de que o lugar de criança é na escola e de que o adolescente ele deve ter direito ao acesso à profissionalização, mas que isso seja feito de forma correta, respeitando suas peculiaridades. De acordo com o presidente da União dos Conselheiros e ex-conselheiros tutelares do estado do Maranhão, mais de 2.000 conselheiros trabalham nos 217 municípios maranhenses. E apesar das dificuldades dos conselheiros, a família tem um papel importante no combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O papel da família é importante na sociedade, no seio da família, em casa, na escola, é acompanhar, monitorar os seus filhos para que possa ver realmente o que é que está fazendo na escola, aonde está indo, de que forma com quem está convivendo, porque se não houver esse acompanhamento, a família ela perde essa essência e perde o controle na questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. E quem está aqui comigo para dar continuidade ao programa é a Janicelma Fernandes, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís. Olá, Janicelma, seja bem-vinda aqui ao Parlamento Cidadão. A gente viu aí uma reportagem sobre uma audiência pública que discutiu aí os 27 anos do ECA. Esse estatuto, esse documento, ele realmente foi um marco sobre um novo olhar para essa população infantil e adolescente. Ele mudou mesmo, ele revolucionou algumas percepções sobre esse público?
Boa tarde a todos e a todas. É sempre um privilégio vir falar de temas tão importantes como esse. O Estatuto da Criança e Adolescente, conhecido popularmente como ECA, completou 27 anos. E aí, desses 27 anos para cá, a gente tem grandes desafios. É importante nós pensarmos do avanço que já tivemos, que é termos uma legislação específica para atender esse público, que antes de 1990 nós não tínhamos. Então hoje nós temos uma lei que ela, além de proteger, ela também garante direitos. É importante ressaltar que o Estatuto vem para proteger e garantir direitos. E temos um grande desafio nessa caminhada, que é que de fato a lei, tudo que está lá no papel, saia e chegue às crianças, quem precisa. Então é um grande desafio de movimentos como o Conselho, da própria sociedade, se engajar nessa luta, porque a gente tem escrito lá no papel que é uma legislação muito atual, que ela saia do papel e atenda crianças e adolescentes. Agora a gente viu nessas últimas décadas que houve um avanço notório em algumas áreas, tipo saúde e educação. Que mais outros avanços você pode destacar aqui para a gente? Olha, a lei, desde que o Estatuto foi promulgado em 1990 para cá, nós tivemos de 2010 para cá alterações importantes. Por exemplo, nós aumentamos, porque a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que regula a idade para que as crianças e adolescentes permaneçam na escola, antes era de 7 a 14 anos. Aí nós já reduzimos, ela já preconiza de 3 a 4 anos até 17 anos. Então é uma expansão desse direito da faixa etária que o Estado deve prover educação cada vez mais cedo. Também tivemos o SINASE, que é o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas para os meninos também adolescentes que estão em conflito com a lei. Sim. Tivemos também a lei do menino Bernardo, que também pune qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violação, com consequência até a morte, que é um caso triste que aconteceu do menino Bernardo, mas foi um marco, triste, mas foi um marco para essa ampliação de direitos. Então, nós percebemos que as próprias leis, elas são dinâmicas como a sociedade. Então, o Estatuto, ele, de 2010 para cá, sofreram essas alterações, mas com a intenção de cobrir ainda mais o direito de crianças e adolescentes. Então, eu sempre penso que, é claro, discutir em espaços como esse, que o Estatuto, ele é uma lei, essa lei ela já está há 27 anos, nós já caminhamos, mas ainda precisamos avançar. É uma realidade não só na nossa cidade, mas no Brasil inteiro, e eu diria talvez no mundo, mas em países como o nosso, tem uma legislação específica, a gente ainda encontra crianças sem escola, crianças sem saúde de forma adequada, sem condições de desenvolvimento saudável. Então é um caminhar. Essas disparidades, às vezes regionais, ela também contribuem para a dificuldade de algumas ações, assim, de acordo com cada estado do país? Dificulta, porque o nosso estado, ele é muito, o nosso país, né? Ele é maior do que muitos outros países, está entre os maiores do mundo. A gente tem estados que chegam a ser maiores do que países europeus. E aí você consegue ser gestor no volume de recursos para atender essa população. Então é claro que essa disparidade, essas condições geográficas do país, os níveis socioeconômicos também das regiões vão interferir. Por exemplo, nós temos dados onde tem o maior número de trabalho infantil são nos estados norte e nordeste. Estados como o sul e sudeste a gente tem um número menor de crianças, não que não existam, existe. E quando você analisa mais profundamente esses dados, você percebe que por trás disso está ligado às condições socioeconômicas das famílias, sim, que usam as suas crianças para o trabalho. E a gente sabe, às vezes, não por maldade, né, eu costumo usar esse termo, não é às vezes maldade da família que leva o seu filho de 12, 13, 14 anos ao trabalho. São as condições socioeconômicas da sua região, que não permitem com que ela dê novas condições. Qual o pai, qual a mãe que nos ouve, que não gostaria de dar o melhor para o seu filho? Mas, por vezes, em virtude das condições, ela não pode ofertar. E aí, o mínimo que precisa é se alimentar. Então, levar essa criança para o trabalho. Então, interfere diretamente as condições econômicas das nossas regiões nessa garantia de direitos. Um dos desafios também que eu observo, mediante aí as estatísticas, é com relação ao homicídio, né, o extermínio da população jovem, sobretudo negra e da periferia. Não é necessário um esforço conjunto de toda a população, mas principalmente das autoridades públicas, no sentido de tentar amenizar essa situação e superar esse problema? Tu traz um dado importantíssimo, né? A gente estava falando dessa violação de direitos de uma maneira geral, numa faixa etária específica. E aí, quando você vai estudar dados mais detalhados, aí tu coloca pra gente, né, mais jovens têm morrido na faixa etária de 12 a 14 até 29 anos, então é uma faixa etária de jovens. Você percebe que a maioria dos meninos e de meninas que morrem, em sua maioria são meninos, né, negros,
sem condições de emprego, baixa escolaridade. Aí você traz uma outra, né, traz para a discussão da sociedade outra variável que não é só crianças e adolescentes, mas sim parte para uma visão muito maior, que é a falta de políticas públicas. Quando você compara um menino de 16, 17 anos que comete homicídio, latrocínios, e você compara um menino na mesma faixa etária que não cometeu nenhum ato infracional, o que diferencia esses meninos, em sua maioria, os estudos estão aí para provar, são as condições que eles receberam ou na infância, na primeira infância ou na segunda infância. Então, são estudos que provam isso, que os meninos que chegam a cometer esses atos numa idade tão jovem, eles foram resultado da falta de políticas públicas. O que são essas políticas? Às vezes as pessoas perguntam. O que são políticas públicas? É o direito que nós temos, cada um de nós, você que nos ouve, de ter uma escola, de ter saúde, de poder andar com segurança nas ruas, de ter um transporte de qualidade, de ter condições de se alimentar, de ter o seu salário, condições de ter uma vida digna. E aí eu venho agora falar sobre uma questão, um tema que está em pauta no Brasil inteiro, que é a questão da redução da maioridade penal. Um dos desafios também do ECA não é também fazer com que direitos que foram garantidos não retrocedam? É muito polêmico, né? Quando nós discutimos no país a redução da idade penal. O Conselho da Criança e todo o movimento da infância, nós somos veementemente contra. Porque que nós acreditamos e somos contra? Nós entendemos que apenas culpabilizar os meninos não é a saída. Estudos mostram que não se reduz violência diminuindo a faixa etária. Mesmo quando você compara dados, mais homicídios no país e latrocínios, menos de 10% são praticados por crianças e adolescentes. Então, dentro de um universo da população, isso não vai reduzir. Quando você coloca outros dados para ser analisado, você percebe que não é a idade que determina que você vai cometer um ato ou não. No caso dos adultos, um crime, e no caso de adolescentes, um ato infracional. Não é meramente a idade, porque eu tenho 16 anos eu vou cometer um ato, porque eu tenho 12. O que está por trás disso, essa história de vida de cada um, é novamente as falta de condições, de políticas públicas. E aí, por vezes, a própria família desse menino ela não teve acesso. Quando você visita a unidade onde os meninos estão internos, você rapidamente, uma conversa de meia hora com qualquer um deles, você encontra lá meninos que, em sua maioria, não tiveram condições de estudo, foram abandonados, sofreram negligências, não tiveram relações afetivas saudáveis para estruturar um psique saudável. Então, quando a gente analisa e todo o movimento que defende, não a redução, nós defendemos melhores condições de vida, escola para os meninos e não casas, e não espaços onde eles tenham sua liberdade privada. Quando talvez a sociedade brasileira permitir que esses meninos tenham acesso à escola, à educação, condições de vida, emprego e geração de renda também para as famílias, saneamento básico, que elas tenham espaço de lazer nas suas comunidades, isso, consequentemente, eu sempre digo, estudos provam, isso não é baseado no que eu penso, são baseados em estudos que dizem que a redução em qualquer faixa etária, você não reduz apenas ou aprisionando as pessoas ou simplesmente reduzindo a idade para puni-los. É necessário um investimento muito maior em segurança. Beleza, Janissama, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já com o Parlamento Cidadão. Não sai daí. Olá, estamos de volta com o Parlamento Cidadão, discutindo os avanços e desafios do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, nesses 27 anos de vigência. Quem está aqui conosco é a Janicelma Fernandes, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís. Janicelma, no primeiro bloco a gente já falou sobre o ECA, sobre os desafios, sobre os avanços. Só para quem está aqui assistindo agora, para a gente entrar já no outro tema, eu queria que você desse uma pincelada sobre o que você considera de avanço e também de desafio. O que a gente ainda precisa caminhar aí para que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja de fato uma lei que seja mesmo vigente no papel e na prática no país? Eu sempre digo, a lei já é um grande avanço, né? Sim. Termos uma lei específica para legislar os cuidados e a proteção. E aí o que eu considero como avanço nós reduzimos a idade dos meninos estarem mais cedo na escola, responsabilizar o Estado também por esse cuidado.
Nós sabemos que o desenvolvimento na primeira infância, o desenvolvimento neurológico, ele é fundamental que haja uma estimulação adequada para uma estruturação saudável na fase adulta. Então, as crianças hoje já entram nas escolas mais cedo. Quem de nós não lembramos que as crianças entravam aos 7 anos de idade? Sim. E aí já se reduziu, se entra mais cedo. Também tivemos leis específicas que vieram se juntar ao Estatuto para garantir o direito também dos meninos que cometem atos infracionais. A sociedade tem uma grande dificuldade em entender esses meninos, né, não como vítima desse sistema, mas como agressores. E aí nem sempre nós já discutimos, a realidade não é essa. Então esses avanços de ter uma legislação, hoje é uma lei conhecida, tenho certeza que todos que nos ouvem agora em casa já em algum momento já ouviram falar do Estatuto. Então nós temos uma noção em todas as classes sociais, alguém tem noção, as próprias crianças sabem dos seus direitos e também dos seus deveres. É importante deixar claro que o ECA não traz só direitos, ele traz também deveres para os adolescentes, para as suas famílias. E aí o que eu penso que é um grande desafio, que nós tenhamos escola para todo mundo, que as crianças tenham o direito de frequentar a escola, tenham o direito à saúde e lazer, dentre outras políticas, mas porque eu penso que essas são prioridade, principalmente para crianças e adolescentes. Porque nós compreendemos que uma criança que ela tem acesso à sua saúde, condições de saúde digna, condições de escola, condições de se alimentar de forma saudável, nós vamos ter meninos e meninas na fase adulta, adolescentes mais saudáveis e com uma condição de escrever seu futuro de uma forma digna. Certo. Agora, Janicelma, você é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís. O que é esse conselho? Quais são as competências do conselho, para quem está assistindo em casa e não conhece? O Conselho Municipal de Direito de Criança e Adolescente, o CMDCA, ele é um órgão que ele acompanha, fiscaliza, ele sugere política, ele tem que estar atento a tudo que é feito, ele deve estar atento a essa garantia de todos os direitos que falamos. Então, onde tem uma criança sem escola, onde tem uma criança sem saúde, sem condições de lazer, lá o Conselho deve atuar para garantir aquele direito. Então, o Conselho ele nasce junto com a lei, é importante deixar claro, quando se pensou a lei na década de 90, pensou, então precisamos ter um conselho fiscalizador de tudo isso, e aí nasce os conselhos, não só o São Luís, hoje nós temos no Brasil, como a lei é federal, a maioria das cidades brasileiras já tem aqui no Maranhão, eu diria que 90% das cidades maranhenses também já tem o seu conselho, faltam para muitos de fato funcionar. Mas nós temos mais de 90% dos municípios maranhenses. E aqui em São Luís nós temos o conselho criado em 1991, um ano após a promulgação da lei. O município de São Luís já criou o seu CMDCA, que é um órgão totalmente paritário. O que significa isso? Que é um órgão que faz parte, tanto pessoas da sociedade civil, gente comum, como também pessoas que fazem parte do poder público, representando as secretarias, Secretaria de Saúde, Educação, Esporte, Lazer, Cultura, Turismo. Humanos. Tudo. Então, são 7 assentos, são para a sociedade civil, 7 para o poder público, 7 são 14 assentos. Sim. Então, nós temos plenárias mensais, nós temos conselheiros e estamos constantemente vigilantes nessa garantia de direitos de crianças e adolescentes. Agora, Janicelma, no mês de março, o Conselho lançou uma campanha que a gente até, divulgou, fez reportagem, uma campanha para incentivar doações e realizou também uma mostra, na época, dos projetos que são financiados pelo Fundo, da Criança e do Adolescente de São Luís. Eu queria que você explicasse para a gente o que são esses mecanismos, quais são esses instrumentos? O Estatuto, ele é claro na criação do Conselho e ele também cria, por lei, um fundo próprio. Sim. Que são os fundos de direito de criança e adolescente. Então, o que é esse fundo? É dinheiro mesmo. Você pode, que está na casa, pode doar, tem aqui o número da conta, com certeza vão passar aqui embaixo para vocês já a gente vai passar. Tem a conta quem quiser doar, e esses recursos, eles são parte doado pelo poder público, está na lei, poder público municipal, no caso a Prefeitura de São Luís, repassa 1% de cada servidor, dos seus servidores municipais, e aí se cria um fundo com recursos. Pessoas podem doar, também são dinheiros de multas que podem ser doadas e de doações de pessoas. Tem até uma cartilhinha, você que puder mostrar, Tem a cartilhinha aqui, que ela explica tudo aqui, direitinho. Puder mostrar aqui a cartilhinha, ó. Esse material, ele está disponível no site. Sim. www.cmdca-sl.org.br. Qual é o site, novamente? E aí as pessoas também estão aqui atrás, as pessoas podem ver, anotar. E lá tem todo o material explicando como você doa, podem nos visitar. E aí, esse recurso do fundo, nós abrimos editais, as instituições que realizam atividades com crianças e adolescentes aqui do município de São Luís, elas se inscrevem, apresentam um projeto,
Se ele for aprovado, recebe em média R$150 mil para executar ações no seu bairro com crianças e adolescentes. Então, busque o Fundo da Criança. Se você tem uma ação aí na sua comunidade que conhece, que desejam receber recursos para ampliar a ação com crianças e adolescentes, entre em contato, acesse nosso site, todas as informações estão lá. Qual é o site mesmo? www.cmdca-sl.org.br. E lá tem nosso endereço, telefone, instituições cadastradas, como cadastrar sua instituição, como fazer parte como voluntário, quem sabe não tem um projeto aí no seu bairro e você pode participar como voluntário ou levar seus filhos para participarem. São ações diversas de lazer, de cultura, de leitura, ele é para apoiar as políticas. Na verdade, você pode falar para a gente alguns desses projetos? Eu vi aqui, estava vendo aqui no jornalzinho, que tem vários projetos, futebol para meninas, enfim, vários projetos que são financiados pelo fundo. Como é que vocês fazem esse mapeamento desses projetos e como é que esses projetos, no caso, são aprovados? É através de edital? Nós lançamos o edital, encerrou o edital agora dia 31 de julho, Sim. Último dia de julho, encerramos o edital e aí depois é repassado esse recurso e o CMDCA, o Conselho Municipal, ele acompanha constantemente a execução. Eu vou dar exemplo de alguns, aí você que está nesses bairros pode buscar e participar. Nós temos, na zona rural do município de São Luís, um projeto que ele discute gênero no futebol. Sim. É um projeto muito interessante que meninos e meninas não têm gênero lá, ou seja, o que a população costuma dizer de sexo masculino e feminino, de gênero. Então, se joga 11 jogadores de cada lado. Se são 5 meninos, 6 meninas, não tem essa divisão. É um time apenas com 11 meninos ou meninas, 11 meninas ou meninos do outro lado. E também é um projeto que apoiamos. Nós temos um projeto na Cidade Operária, no SEJO, que é uma instituição conhecida lá na área, que é um projeto de música, onde eles têm aula de violão, de flautas, uma série de instrumentos musicais, 2, 3 vezes por semana, que também é financiado pelo fundo, compra de instrumento, pagamento de professores e é aberto à comunidade, abre inscrições. Nós temos também, que encerrou recentemente, lá na Liberdade, no Centro de Cultura Negra do Maranhão, um projeto também muito interessante, como todos, que é o Arterê, que eles trabalham a identificação, o resgate da identidade afro através da música. E os meninos também, ainda crianças e adolescentes, que ao terminarem o curso, muitos seguem para o Acomambu, que é o bloco conhecido na nossa cidade, fazem escola de percussão. E aí tem uma equipe muito boa, muito engajada, gente super do bem, que participam desses projetos. E vale a pena participar, vale a pena doar também e conhecer. Eu sempre digo que por vezes a gente não se dá conta do que está no nosso território. E aí podem participar. A gente vai procurar fora o que a gente encontra do nosso lado, né, Janicelma? Outra coisa que eu queria saber, que queria que você falasse também para o nosso telespectador, é de como doar. Aí eu vi ali que tem uma conta, é só através de conta bancária ou a pessoa pode, enfim, ir até o local? Como é que é esse processo? Se for doação em dinheiro, sim. Se você for um servidor público, ou se você for uma pessoa que declara imposto de renda... Pessoa física e jurídica. Pessoa física e jurídica. Você pode, pessoa física e jurídica, você faz uma doação através da conta que nós já mostramos. Sim. Você faz uma doação, você vai lá, faz um depósito comum, você recebe e em seguida você procura o Conselho da Criança para receber o seu recibo de doação, para poder botar na sua declaração do imposto de renda, isso se você é uma pessoa que declara imposto de renda. E é importante, ressaltar que você recebe deduções, você recebe até 6% do valor. Se você doar até 31 de dezembro, você vai receber 6%. Então, em vez da gente doar para o leão e não ver o que foi feito, você vai lá, doa para o Fundo da Criança e acompanha um projeto no seu bairro, você pode fiscalizar a execução do recurso. Como é que a pessoa fiscaliza? É através do site ou indo lá no local ou os dois? É bom indo lá, conhecer, dar transparência, tudo nosso é muito... Tornar até um voluntário, né? Não, tudo nosso é muito claro, muito transparente, então as pessoas podem ir, podem acompanhar, podem visitar o nosso conselho, acessar o nosso site e pode doar também não só em dinheiro, você pode doar bens, você pode doar uma mesa, uma cadeira para uma instituição, pode doar o que quiser. A gente aceita, claro, tendo utilidade, porque às vezes a pessoa quer doar um móvel e aí está em bom estado, mas não é recurso financeiro. Então nós aceitamos doações também e pode ser materiais ou então em dinheiro. Aí você faz a doação e vai para o fundo e pega o recibo para declarar no seu imposto de renda e ter uma dedução. Ok, Janicelma, muito obrigada pela tua participação aqui no Parlamento Cidadão. Seja sempre bem-vinda aqui à TV Assembleia para, enfim, para discutir
qualquer assunto que diz respeito à criança, aos direitos da criança e adolescente, porque a gente abraça essa causa sempre, viu? Obrigada, agradecer a todos aqueles que nos assistiram e agradecer também à TV Assembleia por essa sensibilidade. Eu penso que os meios de comunicação têm um poder importante de levar informações como essa. Talvez muitas pessoas que estão nos assistindo agora não tivessem ideia que aqui em São Luís existem instituições que realizam projetos com crianças e adolescentes, são pessoas lícitas, honestas, o dinheiro utilizado. A gente escuta tanta coisa com dinheiro público, né? Mas aqui em São Luís nós temos instituições que zelam por esse recurso. Obrigada, Janicelme. O Parlamento Cidadão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo. Até lá.